Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. É momento de felicidade, de satisfação. Sabemos que estamos participando com os irmãos de São Paulo, Ribeirão Pires, o pastor Mateus e a sua esposa Nadime. E é um prazer imenso. E graça e paz a todos que estão aí, em São Paulo. E é uma satisfação. E sabemos que vamos trazer uma mensagem, a palavra do Senhor. E nesse momento eu quero trazer uma meditação em Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 23, que diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, que enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao seu espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, então vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e persevera, não sendo ouvinte, esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Essa palavra é muito séria, que aqui fala do ouvinte. Aqui não fala nem daquela pessoa que quase não ouve a palavra. Aqui fala daquele que ouve, aquele que escuta bastante a palavra, aquele que escuta muitas pregações, mas aqui chama responsabilidade o praticar a palavra. E o praticar a palavra é importantíssimo, porque aqui no final do versículo diz assim: não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Quer dizer o quê? Que se nós não estamos sendo bem-aventurados no que nós estamos fazendo, é sinal de que não estamos praticando a palavra de fato. E a prática da palavra é um todo, porque aqui fala da perfeita liberdade, porque a perfeita liberdade está na palavra. Às vezes a gente não acerta o caminho, não conseguimos acertar em muitas coisas nas nossas vidas, porque não praticamos a palavra. Sempre ouvimos e não praticamos. É por isso que às vezes há muita derrota em nossa vida cristã. É por isso que às vezes caímos nos erros e corremos o risco de perdermos a nossa salvação. O ouvir não te garante a salvação. É a prática da palavra do Senhor que vai garantir a salvação. Eu quero aqui trazer alguns versículos que trazem sobre isso, mas não vou estar lendo esses versículos, apenas citando eles, que fala que é em Lucas 8, 19 e 21, que fala sobre quando falaram para Jesus, seu pai e sua mãe estão aqui. Ele respondeu, meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e pratica, quer dizer, intimidade com o Senhor. É praticar, é ouvir e praticar. E aqui, isso é o ser reconhecido de Deus, isso é ter o reconhecimento de Deus, ter intimidade com Deus. Aqui no versículo de Lucas também, 6:49, diz sobre a obediência à palavra e ser praticante. E o que causa isso a pessoa é semelhante ao que construiu a sua casa. Nós somos a casa espiritual. Sobre a areia. O que acontece se uma pessoa construir uma casa sobre areia? Ela vai se desfazer, vai vir um vento, vai vir a primeira tempestade que aparecer, ela vai se desfazer todinha. E é assim que pode acontecer conosco. Então, vigiemos nisso, porque é derrota na certa. E nós devemos estar fundamentados na palavra, que é Cristo. Cristo é a palavra, o verbo, o vivo. Aqui em o Sermão da Montanha, em Mateus 7, 24, do versículo 24 ao 27, diz sobre, também repetindo sobre a questão de estarmos construindo a nossa casa espiritual, que é sobre a rocha, que é Cristo. E o que acontece? Somos titulados como homens prudentes. Então, que nessa manhã venhamos a meditar e sermos prudentes. Porque vai chegar o nosso fim. A gente não sabe qual é o dia da nossa partida. Que venhamos a estar preparados, de não somente ouvir. De nada vai adiantar ouvir e não praticar.
porque o Senhor, Ele cobra. E o conhecer a Deus é, de fato, praticar a palavra. Você só conhece uma coisa se você experimenta ela. E o experimentar é intimidade. É como que fazer um bolo. A pessoa fala assim, esse bolo é feito assim, assim, assim. Mas, na verdade, de fato, se você não comer o bolo, não provar daquele bolo, você não vai saber exatamente qual é a experiência de comer aquele bolo, se aquele bolo é muito doce, se aquele bolo é pouco doce. É como se fosse isso. Então, que venhamos atentar, porque isso é algo muito sério. Ouvir, ouvir, ouvir e não praticar, de nada vai adiantar. Vamos ser derrotados. Então, que essa palavra venhamos a guardar em nossos corações para não pecar contra ti, contra o Senhor. Para não pecar contra o Senhor, é necessário que venhamos a guardar essa palavra. E guardar essa palavra é, de fato, praticar. Conhecer ao Senhor é, de fato, intimidade. Não se conhece a pessoa apenas pelo nome ou apenas por ver a pessoa. E sim conhecer, de fato, a intimidade. Que venhamos a ter essa intimidade tal, que venhamos a ter esse amor tal pelo Senhor, praticando a sua palavra. Que eu agradeço esse momento, em nome de Jesus. Maravilha essa mensagem, hein? Glória a Deus. Eu peço, irmãos, que fiquem de pé. Nós iremos agora ler a palavra do Senhor. Iremos ler Hebreus capítulo 12, do 18 ao 24. E depois, 2 de Coríntios 3, do 7, o 8 e o 9. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e as vozes das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falassem mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todo, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Agora, por favor, Coríntios, capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. E se o mistério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação for glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Pai Santo, Pai Eterno, obrigado, ó Deus, por este momento. Ó Senhor, reconhecendo, ó Deus, a minha limitação, neste momento, ó Pai, eu venho te pedir que tu venha falar aos nossos corações. Reconhecendo, ó Deus, a minha incapacidade. Sim, Senhor, porque eu sei que não há outro jeito. E é bom que seja assim, para que a honra e a glória sejam todas para ti. Ó Pai, este povo não veio aqui para ouvir a minha voz. Os nossos irmãos de São Paulo deixaram suas casas, alguns estão até cansados, ó Pai, mas mesmo assim vieram te adorar, pelo desejo de te ouvir, ó Deus. Por isso eu te peço, Pai, fala, Senhor, nesta manhã. Precisamos de ouvir a tua voz. Não temos nenhuma maneira de fazer. Por isso te pedimos, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, ministra a tua palavra, que nos alegra, que nos sustenta, que nos conforta, e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu peço aos amados que se assentem, por favor. É uma honra muito grande nesta manhã estarmos podendo alcançar nossos irmãos da igreja de Ribeirão Pires.
E a mensagem que iremos trazer nessa manhã, normalmente seria continuidade da nossa série, mas essa semana Deus me fez refletir muito sobre isso, meu pastor Mateus. Sobre algo que é muito perigoso. E uma das coisas que o inimigo tem feito é distorcer a palavra do Senhor. Isso tem feito com que muitas pessoas desanimem, e a palavra de Deus diz que ele se transfigura, às vezes, em até anjo de luz, em ministro da justiça, em apóstolos. E um tema que me chamou a atenção, e que é algo muito sério, e algumas pessoas não levam isso a sério, e nós iremos falar nesta manhã, é justamente sobre o jejum. Talvez o título dessa mensagem será o jejum sobrenatural. E como isso aconteceu? Eu estava assistindo um vídeo sobre jejum. E o interessante, irmãos, que hoje em dia tem pessoas postando vídeo na internet sobre jejum, e você assiste o vídeo, e depois que você acaba de assistir o vídeo, você quer fazer todas as coisas, menos jejuar. Porque acaba o que é falado, ao invés de te mobilizar a jejuar, não te desanima. Eu não sei se esse vídeo que eu assisti a pessoa fez de propósito, ou a ignorância teológica, ou até a repetição de algo que a pessoa ouviu e replicou de forma equivocada. Mas que é muito sério, E, se o Senhor nos permitir, nós iremos caminhar um pouco na palavra sobre esse tema tão importante. A primeira coisa que me chamou a atenção no vídeo que eu assisti é que no vídeo foi dito que Jesus não observou o jejum. Bom, se Jesus não fez, por que eu vou fazer? Ele só jejuou os 40 dias e 40 noites, mas ele não observava o jejum. Não é o que a Bíblia fala. Não é o que a Bíblia diz. Então, o camarada assiste um vídeo sobre jejum e fala que Jesus não observou o jejum. Aí ele fala, se Jesus não fez, o que eu vou fazer? Deve ser alguma coisa assim. Se eu puder, eu faço. Observe aqui, então, Mateus 16, se você não tiver rapidez, depois você assiste o vídeo de novo, que eu não vou poder esperar muito, porque é um pouco longa essa mensagem. Mateus 6,16. Observe. Se Jesus estabeleceu ou não o jejum. Mateus 6, versículo 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Amados, Jesus está dizendo aqui com todas as letras, quando jejuardes, se isso não é estabelecer o jejum, eu não sei o que é estabelecer. Ele estava dando as instruções porque ele ia embora. Então ele estava, vocês vão fazer assim, assim. E quando você for jejuar, não seja hipócrita, não ficar falando, porque eu jejuo 40 dias, porque eu jejuo 10 dias. Não. Não fala. E de preferência que você não apareça. Mas no vídeo dizia que Jesus não estabeleceu o jejum. Tem condição? Quando jejuar, irmão? É para fazer. Não foi Paulo, nem João, Jesus falou. Outro versículo que fala, Lucas 5, 35. Lucas 5, 35. Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Olha, irmão, se esses dois versículos, Jesus não estabeleceu o jejum, então eu acho que o português perdeu a noção. E ele está falando de quê, irmãos? Quando ele fosse embora para o Pai, iriam jejuar. Depois a gente entra um pouquinho mais sobre isso aqui. Bom, então, primeiro erro grave que o vídeo falava é que Jesus não estabeleceu o jejum. Ele estabeleceu, e forte. Outro grande erro que eu vi no vídeo é que
Jesus não observou o jejum. Aqui, ele não estabeleceu o primeiro, né? E ele estabeleceu, sim. Ele deixou para os discípulos, olha, vocês vão jejuar, sim. Agora, a segunda coisa que falava no vídeo é que Jesus não observou o jejum, ou seja, que Jesus jejuou aqueles 40 dias e depois parou. Vamos lá. Primeira coisa para você pensar, quando os discípulos chegam para falar com Jesus, olha o que eles falam, mestre, os discípulos de João jejuam, e todos os outros, mas os seus não jejuam. Se Jesus não jejuasse, o que eles iam falar? Olha, mestre, por que nem você nem seus discípulos jejuam? Seria essa, já que eles queriam, a proposta deles era acusar Jesus. Então, ele não ia perder uma dessas, falar, Jesus, que história é essa? Que os saduceus jejuam, fariseu jejua, João Batista jejua, os discípulos deles jejuam, nem tu e nem os seus discípulos jejuam. Não, eles acusaram quem? Só os discípulos. E ele não ia deixar barato de perder para acusar Jesus. Mais uma prova que Jesus jejuava, que Jesus observava sim o jejum. Mas o vídeo falava que Jesus não observou o jejum, anunciando os 40 dias. O cara assiste isso e fala, então, Jesus não observava. Agora vamos observar na Bíblia mais algumas referências que Jesus realmente... Lucas 5:16. Opa, não, isso aí. Lucas 5:16 diz, porém, ele retirava para os desertos e ali orava. Aqui está dizendo, irmãos, que Jesus não era um homem de ficar só no meio. Jesus não amava holofote. Ele se retirava várias vezes para o deserto e ali orava. Irmão, o que tem no deserto? Manga? Laranja? O que você acha que Jesus ia fazer no deserto sem comida? O dia inteiro. Como é que ele não observava o jejum, irmão? A minha dúvida é, a pessoa não sabe ou está tentando... Mas isso não importa, importa o que a Bíblia está dizendo. Vamos lá. Mateus 14:15. Um dos maiores perigos da igreja são os falsos profetas, porque eles acabam atrapalhando. E hoje em dia ninguém pastoreia sua igreja sozinho, né? Você pastoreia a igreja, a internet pastoreia para você também. E o pior é que pastoreia de forma errada. Mateus 14:15. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele dizendo, o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão para as aldeias e comprem comida para si. Eles estavam onde nessa hora? Eles estavam no deserto, irmão. Não tinha nada para comer lá. O lugar era deserto. Por que Jesus chamava o povo para o deserto? Porque lá era lugar de jejuar, irmão. Como que ele não observou o jejum? Ele não poderia ir para outro lugar? Vou levar vocês para um lugar que vocês vão adorar. Eu tenho um amigo meu aí que tem um sítio, tem banana, tem laranja, tem maçã. Vamos para lá, aí vocês comem banana. Não. Ele levou o povo para um deserto. Por isso ele multiplicou os pães depois. Mais uma. E lá ele multiplicou os pães nesse episódio. Lucas 4:42. Lucas 4:42. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava. E chegou junto dele e o detinham para que não se ausentasse deles. Foi para onde? Para o deserto. Em momento algum, Jesus foi para um sítio. Não, foi para o deserto. Por que Jesus foi para o deserto, irmão? Adivinha o que Jesus ia fazer no deserto, se o deserto não tem comida? Alguém adivinha? Claro que ele ia jejuar, irmãos. É óbvio que ele iria jejuar. Agora mais uma. João 11:54. E Jesus depois já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com os seus discípulos. Ele foi para onde? Para o deserto. Próximo da Páscoa, ele se preparando para a crucificação, ele foi para o deserto jejuar. Então, amados, não dá para aceitar que Jesus não observou o jejum, que ele jejuou apenas os 40 dias. Não, irmão. Jesus era homem
de jejum e oração. Sabe por quê? Ele era 100% homem e 100% Deus. Aí, a terceira coisa. Por que os discípulos não jejuavam? Não foi esse a acusação? Por que os discípulos não jejuam? Aí é que entra o X da questão. Porque até a morte de Cristo, os discípulos e todos os outros, exceto Jesus, eram odres velhos. Quando é que eles se tornariam odres novos? Quando viesse a nova aliança. O que ele falou? Quando eu for levantado, quando eu for crucificado, atrairei todos a mim. Então, quando ele morre e atrai todos a eles, aqueles discípulos que eram odres velhos se tornaram o quê? Odres novos. Por quê, igreja? Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, eles não jejuavam, porque agora o jejum da nova aliança não seria como na velha. Percebeu? Odres, jejum novo, odres novos. Simples assim. Por isso que eles não jejuavam. Seria desperdício. E qual é o problema hoje que as pessoas fazem confusão? Amados, porque eles misturam a velha aliança com a nova. Observe que na velha aliança, as pessoas geralmente jejuavam porque pecavam. Nínive quando pecou, Davi quando pecou. Agora observe na nova aliança. Não se jejua porque pecou. O jejum na nova aliança é uma ministração. E na lei era uma penitência. Sendo assim, enquanto eles eram odres velhos, não tinha sentido eles jejuarem. Mas quando Cristo morre, atrai todos. Por isso que fala, um novo concerto, porém um novo Espírito em vós. Tudo novo, irmão, tudo se fez novo. Tem até um louvor aí, né? Tudo se fez novo. Bom, depois a gente fala mais um pouquinho sobre a diferença das alianças, mas qual era a função do jejum? Eu vou dizer qual é a função do jejum pela palavra, mas eu não vou te enganar. Você só vai descobrir qual é a função se você fizer. Eu posso estar chupando uma laranja, onde eu fui comprar uma laranja, que eu comprei uma laranja em um lugar que estava mel, Júnior, mel. Aí fui lá todo alegrinho, né? Aí comprei, aí levei para o trabalho, quando cheguei no salão que eu descasquei, que eu borrei na boca, toda aguada. Ou seja, é a mesma coisa do jejum. Você só descobre o poder, a comunhão, se você entrar nisso. Não tem como te explicar. Mas vamos falar aqui a função do jejum pela palavra. Observe que Jesus fala, está em Mateus 4,4 lá, quando ele estava jejuando no deserto, ele fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você for no grego estudar, que a gente não vai fazer isso agora, bem o que Jesus fala ali, o que está sendo falado, é o seguinte, quando ele fala nem só de pão viverá o homem, é mais ou menos assim, eu vou fazer um comparativo com um carro, para parecer um pouco estranho. Imagine que nós fôssemos um carro. É como se assim, ó, nem só de gasolina vive um carro. O que acontece se você só colocar gasolina no carro? Os pneus esvaziarem, não vai dar para andar. Se a bateria descarregar, não vai dar para andar. Se não botar óleo de motor, vai o que acontecer o quê? Vai estragar o motor. Então é a mesma coisa, irmãos. Na nova aliança, nós como sacerdotes, jejuar não é uma opção, é função. Então, o crente que lê a Bíblia, ora e não jejua, ele não consegue entender a Bíblia. Então é igual um carro que ele coloca gasolina e nunca vai lá para ver como é que está o óleo do motor. Daqui a pouco, e o carro queimou o motor. O que aconteceu? Não botou óleo do motor. Então tem muito crente que está caindo. Por quê? Irmão, essa carne nossa não se converte. Há uma batalha. Se não vivemos uma vida de jejum e oração, se não praticarmos aquilo como foi dito,
pela minha esposa, a tendência... Mas como que funciona o jejum, a oração e a leitura da Bíblia? Quando você jejua, você entende mais a palavra. Quando você entende mais a palavra, a sua fé aumenta. Você se mobiliza a orar mais. É cíclico. Oração, jejum, leitura da Bíblia é ciclo. Um incide no outro. Agora, o erro que se falam, o jejum mortifica a carne. Não, o jejum não mortifica a carne. Por quê? O jejum não incide na carne. O jejum incide no espírito. Então, quando você jejua, você alimenta o teu espírito, porque nem só de pão viverá o homem. Se você disser que o jejum mortifica a carne, a ideia que dá é que eu vou jejuar, vou ficar bem desnutrido, a minha carne bem anêmica, né, irmã Cláudia? Aí eu não vou querer me pecar, né? A ideia que dá é essa. O cara não quer jejuar. Esse camarada que gosta de ir para academia, vou nada, estou saradão, estou malhadão, vou jejuar nada. Porque a ideia é, então, jejum apaga. Se você ouvir falar, jejum mortifica a carne, pode apagar isso. Mas por quê, pastor? Simples. Romanos 8,3 diz, se pelo Espírito mortificares as obras da carne. Romanos 8,3 diz que é pelo Espírito. Então, como é que o Espírito mortifica as obras da carne? Você alimenta o teu Espírito, com jejum e oração e a leitura da Bíblia, ele fica alimentado, a carne quer se levantar, e o Espírito, não, carne. Quem está comandando aqui é o Espírito. Ela foi mortificada, ela foi anulada. Então o jejum não mortifica a carne, jejum alimenta o Espírito, e o Espírito forte mortifica a carne, porque nós somos formados de Espírito, alma e corpo. Eu lamento de ver hoje tanta ignorância, porque isso que eu estou pregando aqui hoje, irmão, é evangelho à moda antiga. Eu não estou falando nada de novo, não. É evangelho à moda antiga. É beabá, que hoje em dia não se conhece. Como é que você sabe que não conhece? Que alguém fala coisas que não estão na Bíblia. Bom, função do jejum, alimentar o Espírito. Outra função do jejum, santificação. Quando você lê a Bíblia sem jejum, você lê, aí você fala, isso aqui está falando para o irmão Anderson. Isso aqui é para o irmão Ricardo. Bíblia sem jejum é só para os outros. Quando você lê a Bíblia com jejum, quando você lê, isso aqui é para mim. Por quê? O jejum abre a tua visão espiritual. E o que acontece nessa hora? Quando a Bíblia, você lê ela contra você, e ela te mostra a sua incoerência, acontece o quê? O quebrantamento. Você já chega diante de Jesus diferente. Em vez de você falar, Senhor, eu não aceito. Você fala, Senhor, tem misericórdia, eu estou precisando. Já viu umas orações por aí? Senhor, eu não aceito. Crente, quando você jejua, e você sente, porque a palavra de Deus diz que a palavra é como uma espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir as intenções do coração. Você só consegue isso se você ler a Bíblia com jejum. E quando você se quebranta, o que a Bíblia diz? Um coração contrito e um espírito quebrantado não desprezará a Deus. Aí ele aceita a tua presença, aí ele aceita a tua oração. Olha que legal, olha como é. Pensa como o problema da pessoa que não jejua. O crente que não jejua, ele não consegue te enxergar. Todo mundo está errado, menos ele. Que Deus é o gênio da lâmpada, tem que fazer para ele. Ele não consegue entender que tudo é graça e é misericórdia. Agora, então, primeira função do jejum é a santificação. Quando a Bíblia santifica você, aí você fica o quê? Você anda em santidade e justiça, porque você entende a justiça de Deus de uma forma maior. Agora, a outra não menor importante, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, não é verdade? Então não adianta, às vezes muita da gente, por que algumas orações são ouvidas, outras não? Como ora?
Eu às vezes vou para retiro de oração, quando Deus me permite, eu fico assustado com algumas orações. Os crentes, só retiro, não, mas você passa a pessoa orando, parece que está imprensando Deus na parede. Não é? Vocês já viram isso? Não é verdade? É, irmãos. Então, às vezes, não há resposta. Olha como Ezequias, ele ora quando soube da sua morte. Ele vira e chora. Ele diz: Senhor, eu não aceito, eu sou um rei, eu fiz, aconteci, e agora eu vou morrer, eu estou muito novo. Não, ele diz: Senhor. Aí ele vira e chora, e Deus. A mulher cananeia: Senhor, os cachorrinhos, Senhor, come. Percebe o quebrantamento que faz? Deus resiste ao soberbo, dá graça aos humildes. Bom, a outra coisa do jejum é aumentar a fé. Por quê? O jejum, ele abre o foco da tua mente para você ver a Bíblia de uma maneira panorâmica. Por que é importante isso? Simples. Porque Bíblia é texto, contexto histórico, quem está falando, para quem está falando, que época está falando, e mais o quê? Regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Você não consegue entender tudo o que está escrito só num texto, você tem que fazer as conexões. Quando você jejua, a tua mente abre, para você ver a Bíblia de uma forma panorâmica, e juntar, e formar a ideia daquilo que Deus quer falar sobre algum assunto específico. Por isso é importante o jejum. Agora, vamos observar isso na palavra. Mateus, eu aconselho que você, se você puder abrir, você abre. Mateus 17, 20. Jejum aumenta a fé. E 17, 20. E Jesus lhe disse, não vou ler 19, só para entender melhor um pouquinho. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, lhe disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e o há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo... Irmãos, preste, você vai ter que redobrar a sua atenção para entender o que Jesus falou aqui. Jesus fala aqui de fé, certo? De oração e de jejum. Ele impulsou por causa de quê? Fé pequena. Se ele fala que a fé deles era pequena, por isso não conseguiram expulsar, e ao mesmo tempo ele fala que essa carta só se vence com jejum e oração, preste atenção, eu estou dizendo com todas as letras que o jejum faz a tua fé aumentar. Preste atenção, ele fala, glória a Deus, se eles perguntam assim, por que nós não podemos expulsar? E ele fala, a tua fé é pequena. E depois ele junta os dois motivos pelos quais a fé é pequena, e explica que aquele se expulsa com jejum e oração. Simples. Eles não jejuavam, por isso não expulsaram aquele demônio. Então dá para você pensar o problema que é se você não jejuar, quanto acesso o demônio pode ter à sua família, ao seu trabalho, à sua casa, se você não usar a arma. Não sou eu que está falando, é ele. Então o jejum aumenta a tua fé. Por que aumenta a tua fé, irmãos? Porque o jejum, ele faz você entrar na dimensão do Espírito. A Bíblia fala, Paulo escreveu, o homem carnal não entende as coisas espirituais porque lhe parecem loucura. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Se você não jejuar, a Bíblia não faz sentido, parece loucura. Quando você jejua, eu vou dar só uma dica aqui. Por exemplo, se você pega o livro de João, vou dar só uma dica para você entender como o jejum abre o foco. Você vai lendo as epístolas de João e chega numa parte, ele fala assim, olha, aquele que é nascido, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Pegou? Mas na frente ele fala, aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Sai dessa. Não parece que é loucura? João, que... Se você continuar lendo, lá na frente ele vai dizer o quê?
há pecados que são para a morte, e há pecados que não são para a morte. Quer dizer isso, que quem é nascido de Deus, peca pecados menores, mas não peca pecados que são para a morte. Simples assim. Está aqui, ó. Nas epístolas de João, no finalzinho, não vou ler nem no início, eu já falei. O que faz você perceber isso aqui, irmãos? O jejum abrindo a lente da tua mente. Primeiro ele fala que quem é nascido de Deus, quem fala que não peca é mentiroso, não é isso? Depois, na primeira epístola mesmo, ele vai dizer que, na primeira epístola que ele fala que quem dizer que não peca é mentiroso, depois ele fala, primeira epístola, capítulo 5, versículo 18, sabemos todo aquele que é nascido de Deus, não peca. Se tu não jejuar para entender isso aqui, você não vai entender. Agora, continua lendo. Aí ele vai dizer que, olha, meu Deus. Só um minutinho. Ele vai dizer, há pecados que não são para a morte, por isso eu não digo que ore, só que eu perdi aqui rapidinho. Quanto? Ah, sim, estava me mordendo aqui. Se alguém me pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida. Há pecados que são para a morte, há pecados que não são para a morte, por isso não digo que ore. O que está dizendo esse texto aqui? Estou dando só uma dica de como se dependemos do jejum, para entender a palavra. Aqui está dizendo que nós cristãos não pecamos para a morte, mas pecamos pecados menores. É isso. Veja, só um exemplo pequeno da importância do jejum. Bom, o detalhe, irmãos, que as pessoas querem jejuar só quando tem um problema, como moeda de troca. Vou jejuar para Deus me dar um carro. Não, irmão, não existe jejuar para fazer nada. O jejum tem que fazer parte da nossa vida. Como um carro que precisa de gasolina e de óleo do motor, você não vive sem um jejum. Isso tem que ser entendido. E hoje até a ciência descobriu a importância do jejum. Se você clicar aí no YouTube, no Google, jejum de 24 horas, Yoshinori Ozumi ganhou um prêmio Nobel da Paz, porque ele provou que um jejum de 24 horas é benéfico para a saúde. Eu não estou dizendo que você vai jejuar por isso, não. Eu estou dizendo que a ciência descobriu aquilo que a Bíblia descobriu há muitos anos. Bom, então o jejum não é um sacrifício, o jejum é uma administração. Então, não é que a igreja jejuou. Não, irmãos, o jejum é uma coisa natural, você faz de forma natural. Agora, por que algumas pessoas confundem o jejum? Porque as pessoas pensam que o jejum é sacrifício. Essa parte. Simplesmente porque alguns não entendem a graça. Alguém pensa, irmão, que jejum é sacrifício por isso. Porque na velha aliança era, na nova não. Na velha, eles jejuavam quando pecavam. Na nova, você jejua para não pecar. Olha a diferença. Então, observe. Algumas pessoas pensam que jejum é sacrifício porque não entendem o que é a graça. O que é a graça? Bom, para entender a graça, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, fala que a graça, ela é multiforme. Mas se você for em alguns segmentos de seminários e perguntar assim, o que é a graça? Ele vai dizer, a graça é favor imerecido. Mas não é, pastor? É, só que não é só isso. Como que uma coisa que é multiforme pode ser reduzida a simplesmente favor imerecido? Pode, irmão? Claro que não, é óbvio que não. Então, o que é a graça? É multiforme, é muita coisa, mas eu elenquei aqui algumas das principais coisas. O amor de Deus, graça. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é filho unigênito. Graça. O amor que começa lá quando Adão peca, que ele não destrói Adão,
chega na cruz, Deus enviando seu filho? Graça. Quem pagou o preço? Ninguém, foi Jesus. Outra graça, o sangue. Irmãos, ai de nós, filhinho, não pequeis, não é isso? Mas se pecardes, tens o advogado para com o Pai. É o sangue de Jesus valendo ainda para perdoar a gente. Graça. Não pagamos por isso. Terceira coisa, que é a graça, a palavra. Você acha que se você pagar 10 mil reais numa Bíblia, você pagou o valor dela? O conteúdo dela? Não estou dizendo para ninguém pagar isso não. Eu estou querendo mostrar para você que a palavra de Deus é graça, que a gente não pagou por ela. Tu paga a impressão, tu paga a encadernação, mas e não há como pagar o valor da Bíblia. Graça. Agora, a mais importante, a mais ignorada coisa que é a graça, e isso é muito lamentável. A palavra fala que se alguém pecar contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem pecar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem nesse século, nem no vindouro. A graça é o Espírito Santo. Por isso em Hebreus 10, versículo 29, está escrito: não façais agravo ao Espírito da graça. O que quer dizer isso, irmãos? Que quando você jejua, na verdade você não jejua, o Espírito Santo jejua você, ele opera em nós o querer e o efetuar, ele é tudo em todos. A graça, o Espírito Santo em nós, é a mola propulsora que nos impulsiona, que nos energiza para fazer as coisas. Então não há mérito quando nós jejuamos, porque se ele não fizer, não fazemos. Então, alguém pensa que é sacrifício o jejum, porque alguém pensa que ele faz o jejum. Não. O jejum é uma parceria, percebe? Entre o teu espírito, somos um com ele, uma videira. Eu sou a videira, vós as varas, percebe? Sem mim vocês morrem. Então, não é sacrifício, é uma ministração. Então, as pessoas pensam que é sacrifício, porque acham que graça é só favor imerecido. Amados, a maior expressão da graça hoje para nós é quem? É o Espírito Santo. Eu sei que algum teólogo vai me questionar, mas não é a cruz? Calma que eu te falo. Amados, quem convence o homem do pecado e do juízo? Não é o Espírito Santo? Você não chegará à cruz, eu posso pregar a melhor mensagem falando sobre a cruz. Se o Espírito Santo não te convencer, já era. Se pecar contra ele, já era. Observe o que Jesus falou do Espírito Santo. Eu estou indo embora, mas vou enviar o Espírito Santo. Quando ele vier, olha o que ele vai fazer. Ele vai me glorificar. Ou seja, vai falar o que de mim tem ouvido. Então, amado, toda vez que o Espírito Santo se manifestar em algum lugar, ele nunca vai glorificar a placa da igreja ou o pastor. Qualquer pessoa usada pelo Espírito Santo não vai querer ficar exibindo as suas credenciais. Ele não vai ficar querendo lavar a mente da pessoa, se dizendo um grande personagem. O tempo todo ele glorifica a Deus. É fácil de você saber quando o Espírito Santo está usando alguém. Então, amados, a maior expressão da graça é o Espírito Santo, porque ele sempre vai glorificar Jesus, ele sempre vai te convencer de pecado, ele sempre vai te alegrar, ele sempre vai te levar a Cristo. E se você não entender isso, e pecar contra ele, ou entristecer ele, você não vai chegar à cruz. Percebe por quê? Amados, agora, a coisa mais séria dessa mensagem, além de entender que a graça hoje é o Espírito Santo em nós, imagine que na lei, no Velho Testamento não tem esse versículo, temos um tesouro em vaso de barro, ou seja, na velha aliança, o Espírito Santo não morava em ninguém, irmãos. Para que nós fôssemos templo do Espírito Santo, ele pagou o preço e Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Por isso, quando Jesus fala que ia destruir o templo e levantar, eles não entenderam, porque até então o templo era físico, de madeira, de concreto. Aí, quando que eu percebi que a pessoa não entendia? Essa é o ápice da questão. A pessoa disse que Moisés e Elias jejuaram no sobrenatural de Deus. Então, quando você jejuar,
Nem pense. Cuidado. Olha, chama o médico, o bombeiro, a defesa civil, as cotas de ar. Chama todo mundo que você vai jejuar. Não, deixa eu entender isso aqui, peraí. O jejum de Moisés foi maior do que o nosso. Moisés estava acima de nós? Não, deixa eu entender aqui. O que nós lemos aqui? Vamos botar no texto? Oh, meu Deus. Vamos entender. O jejum de Moisés e Eli foi maior que o nosso? Ele estava numa dimensão maior que a nossa? Então deixa eu entender aqui. Nós lemos em Coríntios 7. Em Coríntios 3, 7, 8 e 9. Rapidamente. Eu fico assombrado, irmão, do que eu escuto. O meu povo não me conhece, o povo não conhece mais a Bíblia, irmãos. Coríntios, segunda carta, capítulo 3, foi a leitura que nós iniciamos, 7, 8 e 9. Observe. E se o ministério da morte gravado com letra de pedra veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos da face de Moisés, a glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Aqui está dizendo, irmão, que o ministério da nova aliança é muito maior, irmãos. Então, como alguém pode pensar que Moisés estava em vantagem da gente? Não, irmãos. Se Moisés estivesse em vantagem sobre a gente, Jesus não precisava de vir. Ficava Moisés aí e vinha vindo outro, e hoje eu não seria um pastor aqui, hoje eu seria um sacerdote. Segundo a ordem de Arão, hoje eu não seria, né, que eu não sou descendente de Arão, eu nem seria, nem eu e nem você, só os filhos de Arão. 8. 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais será em glória o ministério da justiça. Como que eu posso aceitar que Moisés jejuou 40 dias e 40 noites sobre um sobrenatural maior? Será que o sangue daquele cordeiro, daquela novilha, foi maior que o sangue de Jesus? O sangue do meu Jesus? Claro que não, irmãos. Claro que não. Agora, observe o que fala Hebreus 12. 18 ao 24, por favor. Porque não chegasse ao monte palpável aceso em fogo, e a escuridão das trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se não falassem, porque não podiam suportar o que lhes mandava, se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Quão terrível era a visão, que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Olha, irmãos, agora olha o que vai dizer. Aqui o autor vai dizer, olha, aquilo ali foi muito grande, muito grande. Olha o que ele vai falar agora, irmão, olha o que ele vai falar agora. Mas chegasse ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escritos dos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoado, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Olha onde nós chegamos, irmão. Eu sei que você falou, mas eu, sim, por isso que ele sofreu, por isso que ele tomou tapa no rosto, cuspida no rosto, coroa de espinho. E alguém vai me dizer que Elias, não, olha o que Tiago falou, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando por 3 anos e 6 meses não choveu. Tiago está dizendo que nós podemos fazer, sim. Agora, o que o diabo quer? Eu não vou dizer que a autora desse vídeo, ela teve essa proposta, que às vezes as pessoas repetem, a pessoa ouve o passarinho cantar, não sabe onde, sai repetindo. Mas é muito grave isso, irmãos. Eu ia pregar na série hoje, Vitória por Cristo, mas Deus me deteve nisso, que isso é muito grave. Irmão, essa carta de demônio que está lutando contra a tua família, só jejum e oração. E se não usarmos, irmãos? Você quer que eu feche? Você está achando que a velha aliança é maior que a nova, né? Tem gente que acha, você sabe o que acha? Bota um arca do conselho dentro da igreja, toca chofar para chamar o Espírito Santo. Então, se você acha que a velha aliança é maior que a nova, então vou refrescar a sua memória. Ouça essa aqui. Jesus disse que nós faríamos obras iguais às que ele fez e maiores. Tem como achar que o sangue que fez a velha aliança, o sangue de um cordeiro, é maior que o outro? Irmãos, nós pegamos o melhor. A Bíblia fala que eles queriam ver isso.
Simeão estava no tempo que ele sabia que ia ser forte. Quando Simeão pega Jesus e fala: ó Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Como que alguém aceita viver, irmãos, um evangelho medíocre, aceitando essa falácia que o judaísmo, são judaizantes, irmãos, que entram devagarzinho e vão jogando ideias para te colocar você em lugar que não é para você. Abacuque diz: o meu Deus me fará caminhar pelas minhas alturas, novidade de vida, nova aliança, novo concerto, novo espírito, irmãos. Não há mérito, não há. Você não merece, eu também não. Ah, mas eu me acho tão incapaz. É bom que você se ache tão incapaz, mas creia, se você crê, rios de água viva correrão no seu ventre. Então, eu não sei se eu tenho tempo. Algumas referências. Tem. Observe algumas referências importantes sobre o jejum. Paulo, Atos 9:9. A Bíblia fala que Paulo ficou em jejum 3 dias e 3 noites, não comeu e não bebeu. Então não se preocupe com esse negócio que... Eu sei que você já ouviu falar que a ciência fala que o ser humano não consegue ficar mais de 3 dias sem comer. Não é isso? E sem beber. Não é isso que a ciência fala? O ser humano não consegue ficar mais de 3 dias sem beber água, não é isso? Eu vou falar uma coisa aqui agora, porque eu lamento ao nível que o evangelho chegou. O cara está lá, em religiões aí, de ocultismo, e acontecem coisas tremendas, e as pessoas estão no evangelho: ah não, é só na lei, é só no tempo de Moisés. Irmãos, eu vou falar algo aqui, e quão terrível é eu usar esse púlpito para falar uma mentira. A ciência fala que o homem só consegue ficar 3 dias sem beber água, né? Eu e a minha esposa, vimos um irmão que jejuou 10 dias e ainda andava, sem comer e sem beber. Não estou dizendo para ninguém fazer isso não, irmão. Só para dizer que o jejum hoje é sobrenatural, não é natural. Então, o sobrenatural não foi o jejum de Moisés, é o nosso. Porque é o sangue de Jesus, não é sangue de cordeiro. Então, quando você passa em jejum e oração, não pense em coisas naturais. Não pense em coisas normais. Porque você está sob o poder do sangue de Jesus. Não é sangue de carneiro, de bode, nem de novilha. E aí sim, você pode viver. Tu tem 2 opções: aceitar essas falácias que nós estamos num plano inferior, ou crer na palavra, que não sou eu que estou falando. Eu lamento muito, irmãos. Só que eu não posso negar aquilo que eu vi, irmãos. Se eu tivesse lido num livro que alguém jejuou 10 dias sem beber água, eu falo: não, eu não li, irmão, eu vi. E ai de mim, irmão, se eu estiver mentindo aqui. Duro vai ser para mim eu contar uma historinha aqui, para que você ache legal. Nós estamos diminuindo o evangelho, irmãos. E nessa reta final, nós precisamos realmente de viver o sobrenatural. Está vindo um grande avivamento sobre a terra, mas nem todos irão participar dele. Tem gente achando que tudo que Deus vai fazer na IBC já aconteceu. Irmãos, eu vou te dar uma notícia boa. Se você está achando que tudo que está acontecendo na IBC é tudo que tem que acontecer e está muito legal, você não tem noção do que vai vir. Amados, os pastores da IBC e os pastores de algumas outras igrejas, não todas, estão só fazendo o quê? Jogando água. A palavra. Igual Elias, foi jogando água. Tem muita gente falando, mas esse pastor é maluco, não obriga a dar dízimo, e só prega a palavra, não bota a menina dançando, não bota as luzes girando. Eu acho que esses pastores são... Então não, irmão, estão jogando água, não importa se bater 100, se bater 200 ou 300, mas uma hora o fogo vai descer, pode ter certeza. Eu vou lembrar vocês, esse vídeo vai ficar gravado, do que Deus vai fazer nas igrejas. Eu não falei IBC não, para não dizer que eu estou pregando a placa. Nas igrejas que voltaram para a palavra, dependeram da palavra, viveram a palavra e viram o sobrenatural. Eu estou de um tempo, irmãos, que ninguém orava para depois. Não, eu sou de um tempo que eu vi paralítico andar e cego e mudo falar. Por que isso parou de acontecer? Eu estou de um tempo, irmãos, que você entrava na casa de um casal
Não que seja errado, ele nem precisava de falar meu amor para a esposa. Você sentia paz dentro daquele lar. Você sentia unção dentro daquele lar. Sabe por quê? Eles viviam no sobrenatural. 2 de Coríntios 6:5. Já estou terminando. Perdoa, irmão, se eu não... Só para terminar essa parte aqui. 2 de Coríntios 6:5. Opa. Será que é a primeira? Ah, não, está no... 6:5, isso mesmo. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Paulo jejuando. Plural. O que Paulo falou? Sede meus imitadores, começou de Cristo. Então, se mais outra prova que Jesus jejuava, porque se Jesus não jejuava, Paulo não ia jejuar também. Agora, não dá para ler. Cornélio está em Atos 10, versículo 30. Cornélio disse, estando eu até a hora 9 em jejum. Cornélio não era nem crente. Cornélio não era judeu. Jejuava até a hora 9. Adivinha o que acontece quando Pedro começa a pregar para Cornélio? Foi batizado no Espírito Santo. Alguma dúvida? Como, irmão? Temos que viver isso, irmãos. Temos que viver isso. Eu vou te falar, se o evangelho não fosse isso tudo, irmão, tenho certeza que eu não estaria aqui. Eu não ia perder meu tempo para pregar algo que não fosse mais poderoso do que tudo que eu vejo aí. Agora, observe a igreja de Atos dos Apóstolos. Atos 13, por favor. E já estamos terminando. Atos 13, versículo 2 e 3. Atos 13. Versículo 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que o Senhor tem chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre as mãos, os despediram. Atos, agora 14, 23. E havendo por comum consentimento, eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, amados, o jejum da nova aliança não é como algumas pessoas pensam. Vou jejuar porque lá no meu trabalho... Não, irmãos, tem que fazer parte da tua vida, é o teu sacerdócio. Por que você acha que os judeus, quando chegaram na igreja, eles chegaram na igreja, em Gálatas, né? O que vocês estão fazendo aí? Na Galácia? O que vocês estão fazendo aí? Vocês não matam nem um cabritinho? Não. Vocês não guardam nem um sabadinho? Não. O que vocês fazem? Jejuamos, oramos, lendo a Bíblia e cuidamos dos mais pobres. Eles acharam que era pouco. Irmãos, a lei é uma alegoria para o tempo presente. Entende? Aquele sacrifício que colocava lá no altar, dava uma trabalheira, matar o bicho, aquela sangueira danada. Agora é simples. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, Romanos 12, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. É o nosso culto racional, irmãos. É a nossa vida de oração, de jejum e de leitura da Bíblia. E muita gente, às vezes, está sendo vencido porque não usa. Não usa. Observe que Pedro fala que nós somos geração eleita para oferecer sacrifícios espirituais. Quais são os sacrifícios espirituais, irmãos? Oração, jejum, leitura da palavra. Observe que Paulo vai dizer assim, olha, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que no eu pregando não seja reprovado. O que é isso? A vida que ele viveu de oração e de jejum. É disso que ele estava falando. Agora o que Paulo vai dizer? Para que a vida de Cristo se manifeste em nossos corpos mortais. Irmãos, carne não se converte. Por isso que a nossa cruz tem que ser levada a cada dia. E o que é a cruz? É o teu carro que quebra só quando chove? Não. O que é a cruz? É a tua sogra que é uma pedra? Não, amor. A cruz, Jesus falou assim, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fardo leve. O que é o fardo leve? A nossa leve e momentânea tribulação.
E o que é o jugo? É a cruz. Mas por que ele é leve? Porque você não jejua. Se você estiver jejuando e sentir fome, você entrega. Você para de comer para alimentar o teu corpo e começa a comer a palavra para alimentar o teu espírito, porque nem só de pão viverá o homem. Amém? Esta é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Que o Espírito Santo possa falar aos vossos corações ainda mais. Eu chamo o nosso pastor Mateus para que ele venha fazer as considerações finais, por favor. Minha voz é um pouco ruim, mas essa palavra eu agradeço muito. Ela veio boa hora, no momento certo e do trono de Deus mesmo. Louvado seja Deus pela vida do pastor Sebastião e de toda a congregação em Campo Grande, e que realmente continuemos colocando água, o fogo chegará, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria muito de agradecer e, se possível, fazer apenas uma oração, pastor Sebastião, tá bem? Amém. Senhor Deus, nós pedimos a Ti, Senhor, perdão. Nós pedimos perdão, Pai, como igreja, por toda a negligência no jejum ao Senhor. Nós pedimos perdão ao Senhor, ó Pai, por todo tipo de interesse no jejum. Nós pedimos perdão, Senhor, por toda a falta de fé, de fidelidade ao Senhor, em fazer um jejum como o Senhor quer que a Tua igreja faça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu os nossos olhos nesta manhã, para que hajam novas práticas na nossa vida. E nós venhamos, ó Pai, a sermos mais renovados no Espírito Santo nessa manhã e nos tornarmos, ó Pai, odres novos para a glória do Seu nome. Que caia fogo do céu, Pai, sobre cada coração e mente nesta manhã. E esta semana seja uma semana, Pai, para a glória do Seu nome, de uma disposição muito, muito maior em Te servir no jejum, na oração e na leitura da palavra. Senhor, em nome de Jesus, fortalece a Tua igreja pelo derramar do Teu Espírito Santo, mas fortalece a Tua igreja no jejum, na prática do jejum, na oração e na leitura da palavra. Sabemos quanto temos sofrido distrações, ataques malignos, mas sabemos que o Espírito Santo nos protege. Estamos guardados debaixo das asas do Senhor, e estes ataques não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós prevaleceremos no nome de Jesus Cristo, na beleza da santidade do nosso Deus, ao qual estamos diante de Ti, Senhor, nessa manhã. Somos Teus servos, Pai. Ajuda-nos poderosamente. Clamamos, ajuda-nos, ó Pai, a não fazermos um jejum simplesmente, mas a vivermos em jejum, oração e leitura da palavra, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Sebastião, eu gostaria de que as crianças pudessem vir para dar um entendimento. Tudo bem, irmão? Tudo bem, pastor? Perdão. Com certeza, meu pastor. As suas ordens. Amém, pastor. As crianças aqui, elas vão dar um entendimento. Eu vou ligar a câmera agora, tá bom? Pode começar. Peraí, deixa eu só... Eu vou fazer apenas uma oração breve pelas crianças, tá bom? Que nós sempre oramos pelas crianças. Papai, em nome de Jesus, fortalece e derrama o Teu Espírito Santo sobre as nossas crianças. Vem com Teu fogo e Tua glória sobre eles. Que eles sejam, Senhor, inundados pelo Espírito Santo. Que eles entendam, Pai amado, o Teu amor sobre eles e vivam o amor do Senhor sobre eles. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vai lá, João. Amém.
Eu entendi que Jesus foi no deserto. A gente tem que ser igual a Jesus, porque se a gente não jejuar, orar, ler a Bíblia, louvar, a gente não vai para o céu. Eu entendi isso. A Deus toda a glória. Glória a Deus. Aqui os desenhos do Jó. Depois me manda uma foto, pastor. Glória a Deus. Que é para me postar no grupo aqui. Eu entendi que Cristo nos chama a jejuar. Sem querer ganhar olhares dizendo, eu jejuei 40 dias, ou mais, ou menos, não importa. Não sejamos hipócritas. Muitos acreditam que na Bíblia Jesus Cristo não jejuou, mas Jesus, em diversas vezes, ia para o deserto. Vemos em muitas passagens, ele ia ao deserto e levava o povo para lá, para dar um exemplo a nós. Os discípulos não jejuavam, pois ainda Cristo não havia sido crucificado. Eles ainda eram mais velhos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que se procede da boca de Deus. Ao cristão, Cristo dá o dever de jejuar. Se não vivermos em oração e jejum e leitura da Bíblia, não seremos verdadeiros cristãos. Temos que jejuar para encher e alimentar o nosso espírito e mortificar a carne, o que significa santificação. Deus nos pede para jejuarmos, para crescermos espiritualmente e para nos quebrantarmos na palavra. Deus dá graça aos humildes e retos de coração, mas resiste aos soberbos. Não achemos que somos nada. Cristo tem toda a autoridade, e o jejum aumenta a nossa fé e nos faz crescer espiritualmente, nos faz ver o mundo espiritual, segundo a vontade de Deus. Cristo te pede para jejuar, para abrir os seus olhos espirituais, te fortalecer, porque Cristo nos ama e teve misericórdia de nós. Dependemos da busca de Deus, pois também pecamos. O jejum deve fazer parte de nossa vida. Precisamos dele como um carro precisa de gasolina para funcionar. Na antiga aliança, jejuavam quando pecavam, mas hoje jejuamos para não pecar. Deus nos deu graça, pagou o preço por nossos pecados, mas a graça é de graça. Mas o mundo hoje tem se aproveitado ou somente visto a graça. Mas Cristo é amor, por ser justo juiz. E busquemos jejuar não por interesse, não por buscar nada em troca. Nós não somos nada, nós não merecemos glória nenhuma. Toda glória seja dada a Deus, porque não existe homem nem mulher que seja maior do que Cristo Jesus. O mundo não tem conhecido a Bíblia, por isso estamos aqui, para propagar e alentar o povo sobre o Evangelho, e não para nos misturarmos a este mundo. Jejum e oração protegem a sua vida, a sua família, pois este é o mandamento do único e verdadeiro Deus, dono de toda honra, glória e louvor. Guarde a palavra no teu coração, e nos umbrais das tuas portas, e na sua testa, e andando pelo caminho, e se deitando e levantando, e vivendo em oração, Cristo diz. Orai sem cessar. Milagres sem parar de acontecer como antes, porque Deus não tem encontrado instrumentos para fazer sua obra. Porque hoje os crentes não têm imitado a Cristo, jejuando e etc., mas sim têm imitado ao mundo. A nossa leve e momentânea tribulação passará quando Cristo voltar, mas sejamos fiéis até o fim, e a Deus toda a glória. Glória a Deus. Gente, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu estou em êxtase. É inacreditável. Olha, eu nunca vi crianças com essa qualidade. Olha, eu já preguei mensagem para adultos que não conseguiram ter a captação que elas tiveram. Eu estou aqui em êxtase. E iremos copiar, já estamos copiando isso aqui, pastor Mateus, estamos fazendo aqui, mas agora nós iremos ampliar ainda mais com esse bom exemplo. As nossas criancinhas são só essas três e às vezes vem o Caleb, né, do irmão Ricardo, mas eu creio que em breve vão ter mais. Amém? Essa aqui
aí, Bernardo, Giovana e Bia. Deus abençoe grande. Pode ir. Glória a Deus. O Eric vai falar agora. O Eric também vai falar. Pode falar. Depois a gente põe no grupo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Esse é o Eric, né? É o Eric, né? Amém. Pastor Sebastião, Sim. pode dar bênção final, porque eu tô sem voz mesmo. Podemos encerrar? Quer falar mais alguma coisa? Olha, Não, eu já tô sem voz mesmo. Bom dia, Fábio. eu tô vendo que a sua voz foi embora, né? É bom, gente, essa dinâmica aqui, a gente não faz. Lá na igreja de Ribeirão Pires faz, eu achei muito legal. E por isso que teve essa parte das crianças. E precisamos incentivar as crianças. Eu quero agradecer essa oportunidade, essa interação. E que não fique só dessa vez. E futuramente que Deus possa também nos conceder que o amado venha também pregar para nós. E espero futuramente ter a forma de reproduzir a imagem, né? Que tem condição, né? E vamos orar então, né? Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te damos graça por este momento, te agradecemos, ó Pai, te glorificamos pela vida dos nossos irmãos e te pedimos que tu venha nos dar graça para prosseguir, em nome de Jesus. Amém.